Babalaô, Marcos Arino, quero de antemão agradecê-lo pela sua disponibilidade de vir aqui para a gente retomar essa conversa, que na verdade é uma tentativa de a gente registrar aquela palestra que você fez aqui no grupo de estudos sobre o seu livro, que é o Oráculos Iorubá. Oráculos Iorubá, que foi uma palestra muito concorrida, as pessoas se interessaram pelo assunto. Mas antes de a gente começar a falar do livro, eu queria que você se apresentasse. Claro. Quem você é, sua formação, como é que você chegou no Candomblé, como é que... Claro, sem dúvida nenhuma. Então, mas assim, eu também estou satisfeito de estar aqui novamente, né? Pelo menos com você, sempre é um prazer. Imagina. Ter alguns momentos que a gente possa conversar, então, sem dúvida nenhuma. E acho interessante a oportunidade de poder registrar, né, aquela palestra que a gente fez sobre o assunto de Obi. Então, eu já tive de Candomblé, já fui Ogã, já não sou mais, né? Então migrei para Ifá. E sou de Xangô, participei de 2 casas, uma delas ligada à cachoeira, temos algumas ligações em comum. E saí dessa casa depois que eu me migrei para Ifá, tá certo? Aí não foi possível compatibilizar lá as minhas funções de Ogã, participando, ativo lá, com as próprias obrigações ou incumbências de trabalhar, de estar como Babalaô. Então, tem uma história aí de Candomblé de uns 10 anos ou mais, sou muito ruim para datas, né? Mas de convivência. Fiz de tudo, participei de tudo, fazia tudo, todas as atividades normais de Ogã e mantenho comigo, né, toda essa coisa, devoção de orixá, hábitos, cultura, forma de ver, né, a questão de orixá desse período de Candomblé. Liguei para Ifá, por uma aspiração natural minha, né, de querer fazer mais na religião, né, encarar essa religião de uma forma diferente do que eu só fazia da forma como Ogã. E numa casa de orixá existem algumas regras, hierarquias e atribuições, e como Ogã a gente tem algumas definições do que fazer. O Ifá me abria mais a perspectiva de poder exercer, né, poder ampliar a minha atuação dentro da religião de uma forma, vamos dizer assim, seguindo os costumes, sem quebrar nenhum tipo de regra, sem avançar nenhum tipo de coisa que fosse ofensiva para a religião. Então, migrei para Ifá, no qual fiquei na parte iniciando por 7 anos, né? Comecei em 2000 e... complicado. Então, até 2007. Até que em 2014 fui consagrado no Babalaô, e no qual estou exercendo isso até agora, tá certo? Dentro desse contexto, né, de Candomblé ou de Ifá, muito mais na época de Candomblé, eu fui uma pessoa que sempre me interessei pela questão da religião, de entender o contexto metafísico, o contexto teológico em si, né? Eu entendia que existia a prática, era uma coisa extremamente importante, a tradição muito importante, as regras importantes, mas junto com esse contexto todo, além daquela prática, havia o contexto da religião, da teologia, e de onde você se enquadrava, onde o ser humano se enquadrava na religião. E foi isso que me fez desenvolver, desde 2003, todo esse estudo, né, buscando complementar aquela questão da prática com o contexto conceitual teológico que havia. Porque o que eu encontrava nessa época era, assim, havia muitas abordagens, não tenho nada contra eles, mas de antropólogos, né, estudiosos, que é aquela abordagem muito científicas, ou muito racionais, ou muito naquelas coisas bem... E aquilo, assim, eu achava legal, interessante, mas aquilo me incomodava um pouco, né? Porque eu achava que faltava uma coisa. Entendo até que não é obrigação deles se inteirarem pelo lado
da questão desse meandro religioso, mas achava que outras pessoas podiam fazer. Então, nesse caso, eu me dispus a juntar isso. Então, toda a abordagem que eu faço, do que eu estudo, do que eu escrevo, é baseada nessa questão da visão teológica. Ou seja, eu não tenho compromisso com estudos científicos, não sou um acadêmico, tá certo? Né? Eu sou engenheiro, né? Então, assim, não tenho compromisso com academicismo nenhum. O que eu procuro fazer é entender a religião, a teologia, a metafísica, a relação com o divino, com o homem, o que se espera que a gente faça aqui, né, na nossa vida, qual é a nossa perspectiva de futuro, presente. É isso que eu procuro fazer. E fiz isso dentro dessa religião, né, dentro do candomblé, desde que comecei com, assim, pesquisas próprias, com a ajuda também de outras pessoas, porque nada a gente faz sozinho no candomblé, né? Ou seja, a questão do conhecimento oral, da orientação, isso eu tive a ajuda de muitas pessoas. Eu sou, além da prática, que eu tive a sorte, né? A vida me sorriu, no sentido de sempre ter aberto bons caminhos, né? Nesse caso, seja meu orixá, seja o ori, sempre me colocou no rumo certo, né? Eu tive a sorte de não ter caído em vielas ou caminhos difíceis. Então, ou seja, com paciência, com o tempo, as coisas eram se encaixando e foram se abrindo, e caí em excelentes casas, conheci excelentes pessoas, tive um bom início, em que eu consegui ter uma visão das coisas, e rapidamente, quando a primeira casa que eu estava acabou, eu fui para a segunda, fiquei num período meio nebuloso, mas fiquei aguardando. E com paciência, indo a alguns oráculos, mas sem muita pressa. Aí o orixá traz para a gente no caminho, a gente não tem que ter fé sempre, né? Sim. Caí numa casa, excelência, a casa de Ilexá Lossum, do Circuito de Oxalá. Nessa casa, assim, foi muito interessante, uma pessoa boníssima e que me abriu, né, a oportunidade de conhecer aquela parte prática do candomblé. Aí eu comecei também a conhecer outras pessoas, conheci o Benícius, né? E também abriu, e tive a oportunidade também de conhecer, através da internet, alguns grupos, naquela época do Yahoo, grupos de discussão, por acaso, né? De novo, o orixá abre os caminhos, né? Eu vejo algumas pessoas contando isso, né? Que faz um montão de planos e o orixá prepara outras coisas para essa pessoa, né? Então, por acaso, por ter caído em dezenas de grupos, caí num especial, com pessoas assim, especialíssimas. Uma delas, Robson Cruz, esteve aqui. Robson Cruz. Foi uma das pessoas que eu conheci nesses grupos lá. Sim. Eu acho que Maria de Oxalá. a internet... E aí são pessoas assim que, uma das coisas, só terminar uma coisa, que essas pessoas, né, o Robson, a falecida, e a Maria de Oxalá, eram pessoas extremamente tradicionais, né? Robson, um cara tradicionalista, família, mas ele estava lá na internet, ajudando pessoas. E essas pessoas me ajudaram a entender que você pode, e o Robson é um acadêmico, né, formado, além de Babalorixá, ele com toda a formação, e a Maria também era Yalorixá, mas ela tinha formação, pós-graduação, passou 10 anos nos Estados Unidos. Eles me ensinaram que você pode procurar o conhecimento e mesmo assim você manter todo o respeito por aquela tradição e seguir a linha aquilo. O fato de você agregar não significa que você tem que expor, não te torna melhor, e você tem que usar aquilo de uma forma muito consciente. Outras pessoas, Zezinho de Longondé, eram pessoas boníssimas que tinham naquele grupo, que passavam para a gente, e ela foi muito correta comigo, me orientou muitos anos, né? Nesse sentido de a gente ir agregando conhecimento, mas mantendo aquela linha muito firme de você seguir o que é tradição, de respeitar os mais velhos, de que você sabe, você fica, você tem oportunidade para falar, ouça mais do que fale, sabe? Ela era muito cuidadosa no passar conhecimento, o que você poderia fazer, o que você não poderia, o que é teologia, do que é prática, do que é liturgia, que você não deve... Assim, ela era muito cuidadosa, então eu tive, normalmente, né, tive essa sorte de ter convivido com pessoas que me ajudaram a orientaram na forma como eu colocava aquela minha energia de aprendizado. E foi isso que eu fiz, né? Procurei aprender aquilo e continuar agregando e, nesse momento, também passar as coisas para as pessoas, tá certo? Perdão, não, imagina. Você está aqui para isso. Pô. Parei aqui falando. Eu acho que a internet é um grande presente de Exu para a gente. Sem dúvida. Porque isso, sem nenhuma sombra de dúvida, alterou, modificou, construiu relações,
edificou conhecimentos. Enfim, a internet, eu digo isso sempre, por isso até que a gente está aqui, foi para a gente um instrumento fabuloso e fantástico. É claro que tem muita bobagem, Sim. é claro que tem muita mistificação, é claro que tem muita coisa que não presta, mas não é isso o que importa. O que importa é que efetivamente aproximou as pessoas, juntou gente. Hoje a gente conversa instantaneamente com pessoas do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Curitiba, de Minas, de Brasília, da Bahia. Sim. Simultaneamente, instantâneo, você coloca ali uma ideia, um pensamento, e trocentas pessoas estão ali conectadas naquilo e você Concordo com você. conversa. Não, olha Isso, antigamente, eu conhecia uma pessoa num candomblé na Boa Viagem, por exemplo, e só ia rever essa pessoa um ano, ou 2, ou 3 depois, no candomblé da Boa Viagem. Exatamente. Né? E essa coisa da internet hoje, a gente sabe das notícias de festa, de convite, de eventos, de tudo instantaneamente. Então, nos facilitou e ajudou e juntou, e o próprio grupo de estudos, e o próprio falando da Xé, e essas atividades que a gente tem aqui, são produtos dessa aproximação. Fernando. A gente conseguiu juntar o povo. Isso foi precioso, o que você falou. Antes disso, as pessoas levavam uma vida para ter conhecimento, né? Se a gente fosse lá falar com o Peixe em Cachoeira, só no próximo ano, ou talvez daqui a 2, de novo você teria a possibilidade de ter aqui lá um dia de conversa com ele, que isso muito, não sei o quê. E com o internet você passou a ter a chance de conhecer, pessoas assim, com uma velocidade muito grande, né? Então é isso que a gente ganhou, foi a instantânea. Pessoas lá do... Não mais é besteira. Porque estão divulgando segredo. Não está, não. Aquilo que é segredo continua sendo segredo. Só, já o era que é divulgado, segredo não tem lá. A apostila sempre existiu, já era divulgada, a qualidade assim. Isso é bobagem. O que você ganhou foi conhecer pessoas. Exatamente. E eu queria abordar com você agora, rapidamente, uma coisa que eu particularmente encaro como um fenômeno bastante curioso, que é essa migração de pessoas do candomblé para o culto de Ifá. Eu já ouvi dizer que não, que é a mesma coisa, que não está só somando conhecimento, não, só que, enfim. Como é que você observa essa questão dessa migração e o que é que Ifá tem que o candomblé não tem? Ou será que o que está faltando no candomblé é exatamente esse conhecimento que você descreveu, um conhecimento mais sistematizado digamos, da teologia do candomblé, da formação teórica do candomblé? Cara, são 3 em 1. Assim, eu sempre digo, eu sempre procuro ser muito cuidadoso no que vou falar, mas se você perguntar, eu sou obrigado a responder, cara. Assim. Então, eu sou um bom exemplo, né? Eu migrei do candomblé para Ifá, né? Mas espera aí, só para esclarecer, mas você rompeu o candomblé, não tem mais? Sim, é contra a minha vontade, né? Na verdade, eu não gostaria de ter rompido, não, tá certo, né? Não com aquela casa, mas eu vou dizer que ainda continuo, né? Ou seja, depois que eu saí da casa em si, eu ainda continuo ligado no candomblé, sim, continuamente, seja pelas minhas atividades, do que eu faço, que eu posso, como dão pessoas que estão próximas a mim, porque eu me aproximei de outras pessoas, e tenho conseguido fazer 2 coisas que me dão muito orgulho, né? Eu tenho conseguido exercer o que eu faço com o Babalaô junto com pessoas de Umbanda, que é o caso da minha esposa, que tem uma casa que funciona, e eu consigo conciliar, né, ou juntar isso de forma bastante boa para mim, para as pessoas que vão lá, né, dentro das coisas de Umbanda, e também com pessoas de candomblé que se aproximaram, que eram pessoas também que vieram da mesma casa e que estão lá, e eu consigo, na prática, uma forma de convivência entre o que eu faço como Babalaô e o que as pessoas façam como Elorixá, ou como Babalorixá, no caso como Elorixá. Então, mas assim, o que eu vejo de migração, o que eu vejo nesse contexto de Ifá, assim, não é muito bom, né? Porque assim, olha só, dentro do culto de candomblé, dentro da religião do candomblé, a gente não tem nada a dever em relação ao conhecimento, em relação a qualquer um desses outros cultos que tragam. Assim, o candomblé
não perde nada para Ifá em relação a conhecimento, fundamento, liturgia. Ele não tem nada a dever. O conhecimento que a gente tem no candomblé, da prática, do divino, da teologia, e tudo que é extremamente profundo, adequado e muito consistente com o que se faz, com o que você pode buscar de fontes, que alguém decente em relação à terra iorubá. Tá certo? O próprio oráculo do candomblé, o Meri de Urugum, é excelente, assim, é muito bom. Assim, nos serviu até hoje de forma muito boa e vai continuar servindo de forma muito boa. Então, assim, o candomblé ele consegue conviver muito bem com aquilo ali. O candomblé tem instrumentos, como o que eu abordo no livro, de confirmação, de suporte auxiliar, que permite uma pessoa fazer tudo que precisa dentro daquele contexto de divinização e de consulta, de confirmação. O que eu acho que falta ao candomblé é valorizar isso, cultivar isso, expandir isso, dar valor ao que tem e colocar em prática as coisas que deveriam existir, que já existem, que deveriam ser bem usadas. O intuito de quando eu escrevi esse livro de oráculos iorubá, os oráculos de confirmação, de búzios, até o Obi, Yorubô, foi no sentido disso, de resgatar alguma coisa que era muito bem feita no candomblé, que sabia se fazer, e que estava se perdendo aquele conhecimento. Então eu tive que fazer um trabalho muito grande, foram anos, né, pesquisando sobre o assunto, que eu tive que sair buscando fontes para descobrir o que se tinha sobre o tema e depois fazer prática, porque não existe conhecimento sem prática. Até eu conseguir escrever sobre esse assunto da confirmação, foram muitos, assim, foram anos praticando aquilo, fazendo. Teve uma época que eu usava o Obi todo dia. Ou seja, depois de eu ter feito tudo, já entendi todo o assunto, dominei, entendi como é que funciona a coisa, entendi o conceito, beleza. Eu, todo dia de casa, acordava lá, sei lá, 5, 6 horas da manhã, ia lá para meu quarto e jogava o meu Obi para aquele dia com as predições. Então, assim, todo dia, porque eu tinha que ter certeza que eu estava fazendo da forma adequada. A fé é uma coisa importante, você tem que acreditar e perdoar. Então, assim, continuamente para poder ter certeza daquilo. Com a certeza do que está funcionando, usava para confirmações que está fazendo. Aí você fica assim, sim, é isso mesmo, tá certo? Né? Então, o livro escrito, ele materializa não só a parte conceitual do uso, que foi importante eu tentar resgatar qual é a forma correta de usar aquilo, que tinha sido perdido, que tinha sido deixado de lado, com a parte prática de saber que aquilo funcionava, de como deveria ser feito para funcionar, aí a parte das rezas, odus associado àquilo, coisas que você deve rezar para fazer toda a introdução, toda aquela parte do encantamento. Então, assim, foi o fruto disso. Mas, o Obi... Isso, na verdade, é um negócio interessante, porque eu acho que as pessoas acabaram hierarquizando essa questão dos oráculos. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Teoricamente seria o Obi, o jogo de búzios e o Opelê-Fá. Eu não vejo dessa forma. Para mim, o jogo do Obi, ainda que seja o Obi de Dor Gomes, que é o que a gente usa aqui, ele é tão consistente naquilo que você está fazendo, se propondo, do que... Claro que você não vai fazer uma adivinhação de um ano, por exemplo, a descrição da vida, enfim, sim. A partir de um jogo do Obi. Mas ele é tão consistente, tão seguro e tão positivo naquilo que ele se pretende, naquela circunstância, quanto outros qualquer. Não é, você acha que há essa hierarquização? Não, vou assim, ótimo você ter colocado esse ponto, adoro esse ponto. Então, olha só, sou babalaô, eu posso usar os Iquins, eu posso usar o Opelê, já usei búzios por longo período e tenho hoje o Obi. Vou falar para você, existem inúmeras questões que as pessoas procuram. Eu digo o seguinte, essa questão somente será respondida através do Obi. Eu não, mais nada. O Obi é um instrumento pleno para responder inúmeras coisas. Perfeito. De confirmações a coisas feitas. Olha só, já teve, por acaso, já tiveram certas liturgias ou certos trabalhos que
foi todo confirmado com o Obi, assim, da cabeça aos pés, assim, sem nenhuma dúvida. Sim. Existem pessoas que consultam sobre problemas do tipo, assim, eu digo que eu faço isso não só comigo, como faço isso com a minha família, ou seja, né, o primeiro alvo de tudo isso que eu estou falando são as pessoas mais próximas, mais chegadas a mim. Claro. Então, assim, por exemplo, tem uma questão tranquila, escolha de uma profissão. Assim, é com o Obi. Assim, eu jamais iria consultar para alguém, se alguém tivesse dúvidas, quisesse uma orientação, porque a gente nunca diz, né, o que vai fazer, dar sugestões, esse é um bom caminho, esse é um bom caminho. Então, melhor instrumento que tem, Obi, vem cá, senta. Ele vai dizer, isso é muito bom, isso é muito ruim, você vai ter dificuldade. Só naquelas caídas ali, daquelas leituras de 9 características, é o melhor instrumento. Não usaria nenhum outro instrumento. Olha só, eu conheço os outros instrumentos, tá certo? E eu não usaria nenhum outro instrumento que não fosse o Obi. Se tivesse que fazer a confirmação, tudo bem, quando a gente faz algum jogo, eu posso usar o Obi para fazer confirmações, mas o Obi é o instrumento mais adequado. Liturgicamente, dentro da religião, o que você deve fazer, você deve oferecer, você deve sacrificar, estão nos mitos de Obi. Aquela é a função desse instrumento, a história está relacionada com isso, é com ele que você fala com o orixá responde, ele é o mensageiro. Então, assim, é a coisa mais natural de fazer, quando se lida, assim como quando você vai lidar com o orixá, de novo, já usei búzios, hoje eu uso, os cubanos vão ficar todos horrorizados, mas o melhor instrumento para você lidar com o orixá, falar com o orixá, definir coisas com ele, vai continuar sendo o jogo de búzios. Assim, isso é a minha opinião. Mas não só é a minha opinião, se você for procurar também outras pessoas que já trataram sobre o tema, literatura, bom, alguém pode gostar ou não daquela literatura, mas está também em pessoas que escreveram sobre o assunto, o Basco fala, o Abimbolá fala, então assim, aquele é um instrumento, então a gente vai colocar assim, qual é a hierarquia entre o búzios e o ifá? Eu diria o seguinte, assim, não tem um superior ao outro. Eu escrevi, eu tenho um blog, né? Depois a gente faz um comercial do blog. Então, no blog eu escrevi um texto, tem alguns textos muito bons lá, os textos muito bons mesmo, né? Comparando com qualquer coisa que você vai ler. Um dos textos que eu considero muito bom é o texto sobre o jogo de búzios, né? O jogo búzios e Ifá. E aí eu resgato, cara, todos os mitos relacionados ao jogo de búzios, Ifá, referência, Odu. E ali fica muito claro que não existe, por exemplo, as pessoas que jogam o jogo de búzios não precisam ter nenhum tipo de complexo com relação às pessoas que fazem Ifá. Até porque o búzio não existe nada menos, pelo contrário, lá tem os mitos de Odu, tem as posições do Abimbolá, de outras pessoas que foram colocadas, no qual o jogo de búzios é que, né, existe o diálogo entre Olodumare, Orumilá e Oxum, no qual ele coloca ela como a companheira de Orumilá e coloca o oráculo dela como um oráculo principal para ajudar as pessoas. Existe apenas uma questão de especialização, do que melhor você fazer com um oráculo, melhor você com outro. Essa é a minha posição. Então, existem coisas que você resolve muito rápidas, você vai fazer uma consulta com a pessoa quer ouvir coisas muito fáceis do dia a dia. O jogo de búzios é excelente, você já vai jogando, já vai falando, já vai contando, é aquilo que está no dia a dia das pessoas. Existe uma curiosidade nisso, eu estava lendo outro dia que o búzio não é um elemento africano, ele não é da África, ele na verdade foi introduzido na África como moeda, mas o búzio, a conchinha, ele é originário da Indonésia. Qual é a informação de oráculo mais antiga que você conhece, do ponto de vista iorubano? Cara, eu vou falar que eu vi todas as referências, assim, o jogo de búzios está presente de formas assim, muito antigas em Odus, inclusive sendo citados. Sim. O Obi é muito antigo, sempre foi usado, fazia parte da semente dele, e nisso tem uma aplicação ampla. Mas, assim, o jogo de búzios nunca deixou de ter nenhum tipo de prevalência em relação a isso, não. Assim, sempre foi um instrumento e sempre foi um instrumento usado pelos babalorixás. Eu não coloco ele em um instrumento. Inclusive, você pode usar, foi uma coisa que se perdeu aqui, temos que reconhecer que a gente teve alguns problemas, se perdeu a questão do jogo de búzios associado com a forma como o Ifá fazia, que era muito semelhante, né? Eu estava até uns dias falando com o Babalô Valnei. Você conhece o Valnei? Conheço o Valnei.
Então, falando com ele sobre a questão de... Olha, é nosso sócio aqui, Só isso, sócio fundador. Sócio fundador. Então, não tem aquela questão daquelas 4 caídas, né, que você analisa, a primeira, a segunda, a terceira, tira o negócio, o jogo. Olha só, vou falar uma coisa para você, e é a mesma coisa, tá? Você tem 4 roduras que você faz, um complementa o outro, no outro dia, então assim, é o mesmo processo, é que as pessoas acabaram perdendo os vínculos, não entenderam como juntava aquilo, não entenderam que você deveria tirar o sentido se é irê, ou se é ibi, ou se é sobor, assim, eles acabaram, com o passar do tempo, perdendo um pouco essa proximidade, essa forma de usar. E eu estou falando que eu resgatei, né? Procurei essa coisa toda, como é que era funcionava, como é que se funcionava. Então, assim, é muito próximo, assim, tanto que os cubanos têm nesse ponto, eles muito interessante lá, eles conseguiram preservar uma estrutura, e eu já vi práticas de jogo de búzios dos cubanos que eu acabei adaptando e usando, e que são muito similares, ou seja, não tem diferença de você usar o búzio e jogar o opelê. Assim, a sequência é a mesma, as perguntas são exatamente idênticas, eu vi várias referências de cubano sobre a coisa, então você pode usar da mesma forma, sendo que é uma forma de comunicação muito mais rica, porque o búzio, quando você faz ali, aquilo ali não só você tem ali indicações de udu que você vai usar, ou você pode usar através de orixá, porque tem gente que faz a leitura das duas modas, você pode usar como udu, você pode usar como orixá. As duas formas são válidas e legítimas. Você tem também uma questão gráfica, você pode fazer subleituras do que tem que estar ali. A quantidade de riqueza que você pode passar para a pessoa, o volume de informações numa coisa muito grande. Você faz aquela primeira, a segunda que dá detalhe, aí você tira a terceira, você vai tirar o que vai ser feito, na quarta você vai dizer quem foi o orixá que veio para ajudar. Faz a mesma coisa, sim. Essa é a mesma sequência, isso não mudou. O que acontece? Que as pessoas acabaram perdendo a técnica, né? Se perderam na técnica, nos conceitos, nas histórias, o porquê, e fizeram adaptações com intuição, com mediunidade, isso aqui acabaram substituindo uma técnica muito bem determinada, que existe aqui no Brasil, que está documentado, e se perderam, assim como também a gente perdeu a questão de Fá, né? Ou seja, você vê lá o livro do João do Rio, sobre a religião do Rio de Janeiro, que é de 1905, lá ele já cita que havia os babalaôs, que as pessoas usavam opelê, ou seja, que ele constrói. No passar do tempo a gente acabou perdendo isso e ficou sem, mas ou seja, a questão de Fá e babalaô no Brasil foi presente, está documentado no livro do João do Rio, que não tem nada, ele era um jornalista que colocou documentou aquela multiplicidade, aquele painel que estava lá, e lá ele, a fonte dele, né, colocava e colocava esses caras no outro patamar. Não, esses são os caras que fazem aquele negócio, eram as pessoas importantes. Então, isso está documentado que havia, nós nos perdemos. Deixa eu falar uma coisa, aí, só perdão, aí falar disso tudo, é que eu queria responder a sua pergunta, né? Então, falar disso tudo, eu digo assim, essa migração de candomblé para Ifá, eu digo assim, tem muita pessoa perdendo tempo nesse processo. Elas não vão encontrar o que elas estão buscando ali, tá certo? Elas não vão encontrar. O que o candomblé tem que entender, assim, é a valorização das pessoas, dos espaços dentro das casas, para que as pessoas possam, dentro das casas, terem a capacidade de se desenvolver, de terem uma função, de colocar aquilo para fora, ou seja, de um iaiô se transformar num sacerdote, estar sempre presente naquelas oportunidades que precisa, da pessoa não achar que consegue fazer tudo sozinho. Então, assim, dos próprios ogãs terem as atribuições, que vão cuidar de folha, ou fazer preparativos, ou fazer as matanças, ou seja, aquilo ali tem uma arte, né? uma arte envolvida naquilo ali, e as pessoas precisam de espaço, precisam de poder exercer aquilo. O candomblé tem espaço para todo mundo. O candomblé tem muita riqueza de práticas, e as pessoas estão correndo para Ifá, buscando uma coisa que elas não vão encontrar. Elas não vão encontrar aquelas coisas que elas não têm lá, porque aqui vai ser muito pior. Assim, a sensação que eu tenho, pessoal, e não é uma crítica, é só uma sensação. Eu acho que as pessoas migram do candomblé para Ifá achando que vão encontrar lá a fonte do poder. Tem razão. Muita gente pode achar isso mesmo. Tem toda razão. Eu acho que as pessoas não vão nem atrás da questão do conhecimento, porque a maioria da galera que eu conheço é muito ruim para estudar. Sim. E isso eu acho que falta dentro do candomblé. Estudo, leitura, história, geografia, conhecimento organizado, sistematizado, sim, que, como teologia, todo mundo já sabe, dá base e sustentação assim, para você começar a entender um monte de rito dentro do próprio candomblé. Deixa eu falar uma... Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas vão lá achando que o jogo, o opelê, o iquim, o que for, vai desvendar os mistérios do universo no estalar de dedos. E que ela será Sim, é verdade. E que ela será capaz de fazer aquilo? Pessoal, um babalaô,
leva uns 20 anos para se formar. Então, se você entrar hoje, você vai estar mais ou menos pronto daqui a uns 20 anos. Isso, pessoa normal, que tem que trabalhar. Sim. Talvez uma pessoa que fique só por conta daquilo, talvez leve uns 10 anos. Mas isso se ele tiver fonte para uma série de conhecimentos. Porque eu não vejo como o Babalaô vai conseguir exercer a sua função se ele não conhecer profundamente o orixá, mito, prática, convivência, o que faz, o que não faz, liturgia, oferenda. Como é que ele vai conviver se ele não participou daquilo? Eu não consigo um trabalho do Babalaô, que ele não aprendeu folha, que ele não consegue discutir com a pessoa que folha ele vai usar, como é que ele aplica. Não adianta ele pegar só aquela folhinha que está lá no quintal, cortar aqueles quadradinhos, botar, aquilo vai resolver, não vai resolver a vida dele. Sim, se ele não conhecer a parte teológica, o que ele vai fazer, do que ele está interpretando, eu não vejo espaço para uma pessoa ser Babalaô. E as pessoas vão sem saber nada disso. Elas acham que decorando aquelas histórias do Odu e dizendo, respondendo sim, não, passando aqueles ebós malucos, eles vão conseguir resolver o problema das pessoas. Não vão resolver os problemas das pessoas, não vão resolver o problema dele. Sabe o que eu recomendo para as pessoas? A primeira coisa, cara, faz o seguinte, resolve os seus problemas. Se você conseguir resolver os seus problemas, se passionar, aí você começa a expandir para os outros. O cara já sai resolvendo para os outros. Então, assim, esse outro aspecto. Há um tempo... Você só tocou num negócio interessantíssimo, que são as questões desses ebós malucos, como você disse. Porque são umas receitas assim, meio escalafobéticas, que a gente que tem prática dentro da tradição, dentro do candomblé, ficou olhando aquilo e falou, gente, não precisa disso tudo. Assim, eu vou falar uma coisa, de novo, eu tô aqui, não sou muito... Não é crítica não, é só uma observação. Claro, eu também estou muito tranquilo, porque eu digo, tudo que eu falo é minha opinião, tá certo? As pessoas podem discordar do que fazer, não tem problema, eu sou muito tranquilo com as minhas opiniões. Então eu acho o seguinte também, cara, assim... o oráculo... Tranquilo com as suas opiniões sendo de Xangô é meio complicado, não me enrola. Porque eu também sou e com a minha opinião... Sim, claro. Pode até discordar, claro, mas tem que ser consistente. Isso, vai ser um problema se discordar, claro. Tem volta, né? Não, tem que ter consistência. Tem consistência. Então, olha só, eu assim, o oráculo, assim, a minha prática, né, nesse negócio de oráculo que tem muitos anos, não é só de Fá, eu já fazia oráculo no candomblé. Então, é o seguinte, o oráculo se adapta ao nível de conhecimento da pessoa, tá certo? Se você não sabe nada, o oráculo vai responder dentro do que você não sabe nada, tá certo? Então, se a pessoa não conhece a teologia, não conhece os mitos, o orixá, como é que o oráculo vai dizer, como é que você vai saber o que você vai fazer? Não vai escutar, não tem aquele negócio de aí ele vai dizer, aí você vai fazer o seguinte, se você sabe 3 coisinhas, ele vai responder uma dessas 3, né? Sim. Você vai lá, sim, não, aí ele vai, cara, tá bom, sim essa aqui, porque, cara, não tem o que fazer. Se você não conhece, cara, se você não conhece o que oferecer, a situação que pode, o que não pode, o que está envolvido nisso, a relação, se aquilo ali é tudo, se é tudo abicu, se não é, por que provoca aquilo, problema de gravidez, será que... Até a forma de perguntar faz diferença. Não, você sabe que a maior parte do meu livro eu gasto explicando, gente, o oráculo não é nada, você tem que aprender a perguntar. Aprender a perguntar é 80% do oráculo, 80%. Os 20% é fazer a prática, que a prática é rápida, a gente ensina aqui, todo mundo aprende, mas saber fazer a pergunta é 80% da coisa. Então, mas se você não tem um conhecimento da teologia, se você não viu aquilo acontecer na prática, tem certos conhecimentos que não adianta ninguém te explicar, né? Você sabe que você tem que passar. Por que você tem que passar 10 anos numa casa? Você tem que ter visto, cada ano é diferente do outro, as situações são diferentes, tem que ter passado por aquilo. Depois que você passou por aquilo, você experimenta, aí sim, você está em condições de visto a situação, entender, fazer correlação, perguntar, aí você vai lembrar o que era, vai saber, você vai saber. Se você não sabe, você vai ter umas meia dúzia de receitas para poder responder. Sim. Então não adianta. Outra coisa, vou repetir do início, o oráculo se adapta ao seu conhecimento, ele sempre vai responder uma coisinha qualquer lá que você faz, então vai todo mundo ficar passando pipoca, ao invés de fazer uma coisa melhor, né? O Babalaô, Marcos Arino, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Eu sei que o seu livro foi um sucesso, já está na 4ª edição esgotada, mais de 100 mil exemplares vendidos. Como é que acha o teu livro? Então, o livro ele é formato digital, né, um e-book, ele é vendido na loja da Amazon, em formato Kindle, para quem tem, né, um Kindle, um leitor de Kindle. Ele é muito bom, porque o leitor eu recomendo, eu usava livro físico. Leitor de Kindle, eu nunca ouvi falar disso. Como é que você chega no teu livro? Não, então, na Amazon tem? Na Amazon tem, e você pode ler o livro. Preço acessível, popular, preço extremamente acessível. Pessoal de candomblé é duro. R$21 ou 22, não sei mais qual está o valor. Jura? 20 e poucos. Vou comprar 3 então para doar para os amigos. O livro ele pode ser lido em tablet, se alguém tiver tablet, com leitor de Kindle que tem em tablets, pode ser lido com um leitor específico, que é bom, ou pode ser lido em computador, tá certo? O leitor de Kindle lá é gratuito, você baixa, você compra o livro e o livro fica disponível para você baixar pela Amazon e ler no seu leitor, tá certo? Então você pode. Não existe cópia física ainda, eu não vi, assim, não tem
justificativa econômica para fazer isso, então eu acho que a cópia digital é muito prática, eu uso, eu acho prático de usar. Então é disponível na Amazon, tá certo? Amazon.com.br, a loja Kindle do Brasil, você paga em reais, aquele negócio todo, não tem nada espetacular, a loja, você pode encontrar o livro lá e baixar e disponibilizar. Além disso, eu gostaria de falar que além do livro, né, eu mantenho um blog, né? O blog pode ser achado vários endereços. Olha só, marchand aqui, a gente cobra por fora. Não, pois é, você tem que fazer um marchandzinho assim do blog. Não, o blog é legal. Blog. Mas é aqueles blogs que as pessoas podem interagir ou só tu que fala? Não. O blog, ele é aberto, você pode fazer qualquer comentário, eu respondo os comentários, inclusive. Eu sou de Xangô, né? Perguntou, tem resposta. Você sabe disso, né? Toma lá da cá, né? Então eu respondo tudo que pergunta. Ou, né? Então, blog.orumilá-ifá.com.br ou www.orumilá-ifá.com.br. É só acessar no blog. O blog ele tem o blog tem há 8 anos. Caramba! Tem muito tempo e eu publico mais ou menos uns 30 textos por ano, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem textos muito bons, tá certo? Tem textos muito bons, muito explicativos. Modéstia particular? Não, tem textos comuns. Não vou falar porque, cara, tem textos ali que foram passados na mão de muitas pessoas. Sim. E, assim, foram resultados de negócios que importa é a produção e a qualidade da produção. São textos comuns, com crônica e tal, mas Sim. tem alguns que são muito importantes. Valeria a pena as pessoas consultarem. Tá lá, muitas pessoas gostam. Eu sempre estou aberto a temas, as pessoas podem mandar e-mail lá para o e-mail do negócio que a gente responde. Então o blog é interessante, que é mais vivo, né? Sim. Ele pelo menos mantém mais informações em contínuo. Perfeito. Mas o livro é legal, eu acho que eu recomendo. Eu diria para você o seguinte: antes de fazer o livro, eu tive o cuidado de comprar tudo que tinha, inclusive passei anos, né, de livros sobre o mesmo assunto no mercado. Eu tenho todos eles, só não tem uns muito ruins. Então, eu comprei todos. E vou falar para você o seguinte, eu não copiei, não tem Ctrl-C, Ctrl-V, o livro é todo original. Coisas foram escritas originalmente. Claro que eu entendi as técnicas que estavam envolvidas ali, o que dava, mas fiz todo original. Olha só, esse meu, assim... É uma pesquisa séria. Séria, não perde para nenhum desses outros todos aqui. Eu acho que um produto nosso seria bom se conseguisse traduzir nele, mas acho que não perde. Existem alguns muito bons, tá certo? Esse também está eu acredito que está no livro muito bom. Então ninguém perde nada, está em português, adaptado para a nossa realidade do candomblé e não uma coisa maluca. Então, por exemplo, no livro que eu fiz, eu tirei uma coisa que muita gente escreve, que é a parte de odor, né? Ou seja, eu vou tirar o odor por obi. Olha só, eu não entendo que isso seja... Tá tranquilo. Não estou, né, contra quem faz, é um problema deles, né? Assim, eu não faço e acho que não deva ser usado dessa maneira. Babalô, foi uma honra, como eu disse, muito obrigado. Não, por nada. Pela sua... Estarei sempre à sua disposição aqui, sempre que você chamar. Contribuição, por sua disponibilidade de vir aqui. O livro é bom. Isso, Parabéns, obrigado.